O Império Romano tinha muitas províncias, algumas das quais duraram muito tempo, durando bem mais de 1000 anos no Império Romano, e outras que duraram pouco tempo, como a conquista de Trajano na Mesopotâmia ou na Armênia, algumas das quais não duraram nem 2 anos. Mas uma província romana é especialmente fascinante, pois durou apenas cerca de 165 anos no Império. No entanto, parece que seu povo foi tão completamente romanizado nesse curto período de tempo que mesmo hoje, o país onde esta antiga província romana estava é o único país que ainda carrega o nome de Roma em todo o mundo, e onde se fala uma língua que é estranhamente semelhante ao latim falado. Como pode ser isso? O que aconteceu com os dácios depois que a província foi abandonada pelo imperador Aureliano? Como pode ser que uma língua baseada no latim ainda seja falada lá 1700 anos depois, e as pessoas que vivem lá se chamam romanos em sua própria língua? Não há outra antiga província romana que tenha gerado teorias tão contraditórias em relação ao que aconteceu com a população romana nativa depois que a província foi abandonada. A história romana do que seria conhecido como a província da Dácia começou em 106 d.C., com a conclusão das guerras dácias e a conquista total dessa região pelo imperador romano Trajano. As guerras dácias foram bastante devastadoras para a população nativa da Dácia. Muitos foram mortos e cidades inteiras foram despovoadas, e algumas fontes afirmam até 500.000 dácios foram feitos prisioneiros como escravos e transportados para a Itália ou outras províncias do Império Romano. Mas rapidamente a província foi repovoada com colonos de todo o Império, da Itália, Grécia até mesmo da distante República Árabe da Síria. Artesãos, artífices e outros vieram para esta nova província onde eles poderiam construir algo novo. No entanto, é bastante claro que muitos dácios ainda estavam presentes, que escolheram se adaptar ao novo estilo de vida romano e adotar o modo de vida e a língua romana. Em apenas alguns anos, novas estradas foram construídas, novas cidades foram fundadas, muitos castelos onde as legiões estavam estacionadas, e a capital da província seria Ulpia Trajana Sarmizegetusa, não muito longe das ruínas destruídas da antiga capital, Dácia Sarmizegetusa Regia. A cidade mais ao norte era Porolissum, e dentro de 20 anos de sua conquista, a Dácia já era uma província romana muito produtiva, com muitas cidades, estradas e, mais importante, exportações valiosas como trigo e, claro, metais preciosos, especialmente ouro das minas de ouro em Alburnus Maior, atual Rossia Montana. A Dácia diminuiu um pouco depois que Adriano se tornou imperador, mas devido à província, geografia difícil, ela permaneceria sob ataque quase constante pelos próximos 150 anos. No final dos anos 160, a província se viu sob ataque de diferentes tribos, porque o Império Romano havia sido severamente enfraquecido pela praga antonina. Mas Marco Aurélio era um imperador excepcional, e após mais de uma década de guerra, a província foi novamente assegurada. A natureza exposta de problemas. Já cerca de 60 anos depois, os godos e os carpi, que consistiam em muitos dácios não romanizados, conseguiram invadir a Dácia e causar estragos na província. Os carpi e os godos foram derrotados com grande dificuldade por diferentes imperadores durante a crise do século III, mas por 260 d.C., o império havia se dividido em 3 partes e, portanto, a Dácia não era mais o foco principal dos imperadores. Foi durante o reinado de Galieno que a Dácia possivelmente já foi abandonada, pois a criação de monumentos inscritos praticamente cessou de existir exatamente em 260 d.C. Durante esse tempo, novas descobertas sugerem que um chamado Esponsiano pode ter se proclamado imperador na Dácia para restaurar a ordem, ou para garantir as fronteiras da província e cunhar suas próprias moedas para poder continuar tendo uma economia funcional enquanto estava efetivamente cortado do resto do império. Sponsiano pode ter mantido algum nível de controle da população civil e militar, e assim, permitido que a Dácia existisse por mais uma década. Foi então em 271 que o imperador Aureliano ordenou a evacuação da Dácia, pois a situação era tão grave que nem ele conseguia manter a província contra as tribos bárbaras que a cercavam de todos os lados. Então, uma nova província da Dácia foi estabelecida ao sul do Danúbio, em Mésia Inferior, sendo chamada de Dácia Aureliana, com sua capital em Sértica.
Se você, assim como eu, é um entusiasta de Roma e provavelmente está assistindo a este vídeo, pode se interessar pelos maravilhosos anéis e acessórios romanos. Construção da loja, Senatus Populusque Romanos. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas, eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça. Sim, este é de fato um material artesanal de qualidade. Não há presente melhor para você ou para um fã de Roma que conhece. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado, e com este link você pode obter um desconto de 10% em cada compra se digitar o código de desconto Maiorianos. Então vai e confira o sortimento deles, é realmente incrível. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação ao YouTube, porque preciso da sua ajuda para prosseguir com meu trabalho sobre o fim do Império Romano. Sem o seu apoio, pode não ser possível por muito mais tempo, porque esta plataforma aqui valoriza conteúdo vazio mais do que um baseado em pesquisa significativa. Muito obrigado. Retornando à província romana da Dácia. Podemos ver que a província romana da Dácia teve uma vida excepcionalmente curta, e dos cerca de 165 anos que a região foi uma província romana, grande parte dela foi passada em constante guerra, estando aberta e cercada por todos os lados por tribos, imperadores posteriores como Constantino Valens e até mesmo Maurício tão tarde quanto 600 d.C., fizeram campanhas na antiga Dácia, mas nenhum deles conseguiu restaurá-la como uma província romana de maneira duradoura. Então, como é possível que uma língua baseada no latim ainda seja falada lá, mesmo hoje, e as pessoas que vivem lá se chamam romanos, o que basicamente significa romanos, e isso após apenas 165 anos de ocupação romana? Então o que aconteceu com os daco-romanos após a evacuação de Aureliano? Bem, existem basicamente duas teorias concorrentes que tentam explicar esse paradoxo romeno. De acordo com uma teoria, os daco-romanos, ou seja, a população romanizada da Dácia, e todos os romanos que se mudaram para lá de todo o império e seus descendentes, não abandonaram a província de todo quando Aureliano ordenou a evacuação em 271 e nos anos seguintes. Isso significaria que a evacuação de Aureliano foi puramente militar e que todas as legiões e tropas auxiliares foram retiradas, possivelmente também a administração, mas não a população nativa. Isso é de fato apoiado por evidências arqueológicas, porque moedas de imperadores seguintes, até mesmo de um filho de Constantino, foram encontradas perto da atual Cluj-Napoca. Na cidade mais ao norte de Porolissum, a moeda romana começou a circular novamente sob Valens, e os daco-romanos continuaram a habitar Ulpia Traiana Sarmisigitusa, mesmo após os anos 270, porque foram descobertas fortificações do anfiteatro que datam de tempos posteriores. De acordo com essa hipótese, na qual a maioria dos daco-romanos permaneceu na Dácia, a progressão da população romena persistiu sob uma forte influência do Império Romano até o século VI. Enquanto o Império mantinha controle sobre os territórios ao longo da margem sul do rio Danúbio, sua influência se estendia às regiões do norte ao longo do rio. Esse fenômeno foi possibilitado pela troca de mercadorias e pelo movimento de populações através do rio. Portanto, embora diminuídas em escala e prosperidade, as colônias romanas perduraram nas áreas central e sul da Dácia por centenas de anos após a evacuação de Aureliano. De acordo com essa teoria, esses daco-romanos deixados para trás formariam então o núcleo do povo romeno de hoje. O ponto de vista alternativo sugere que a migração da população diminuída da Dácia coincidiu com a necessidade de repovoar a região dos Balcãs esgotada. Embora seja possível que alguns daco-romanos tenham ficado para trás, seus números eram limitados nesta visão. As mudanças nos nomes dos lugares apoiam a noção de uma retirada completa da Dácia romana, como os nomes associados às cidades romanas, fortes e assentamentos caíram completamente em desuso no século XIX. A evidência definitiva de uma parte significativa dos daco-romanos, permanecendo na Dácia após a evacuação, permaneceu elusiva. Por exemplo, a circulação de moedas romanas na antiga província após 271 mostra semelhanças com a atual República Eslovaca e a região da estepe da Ucrânia. Por outro lado, dados linguísticos e nomes de lugares indicam o surgimento do idioma romeno na Baixa Mésia
e outras províncias romanas ao sul do Danúbio, dentro do final do Império Romano. Analisando os nomes de lugares na antiga Dácia romana ao norte do Danúbio, parece que ao lado de nomes de origem trácia, cita-iraniana, celta, romana e eslava, existem alguns nomes de lugares dacianos não romanizados que foram adotados pelos eslavos, possivelmente através dos húngaros, e eventualmente transmitidos aos romenos. Da mesma forma, certos nomes de lugares latinos foram transmitidos aos romenos através dos eslavos. Ambas as teorias fazem algum sentido e ambas têm evidências a favor e contra. Evacuar. 500.000 a 1 milhão de pessoas, pois esse era o número de pessoas que viviam na Dácia durante os tempos de Aureliano, teria sido muito difícil até mesmo para o próprio Aureliano. Mas, por outro lado, eles podem ter começado a fugir já no início dos anos 230, quando os problemas começaram, e esse processo pode ter continuado por décadas depois. Evidências linguísticas também parecem apoiar mais a teoria de que os daco-romanos se estabeleceram na Nova Dácia Aureliana, ao sul do Danúbio, pois muitos nomes de lugares parecem indicar uma grande população de fala romana nos séculos 8 a 10. Pesquisas linguísticas também parecem apontar para a visão de que a língua romena começou a se desenvolver por volta do final do século 6 ao sul do Danúbio. Também é digno de nota que os antigos cronistas só começaram a mencionar os vlachs, que é o termo mais antigo para o povo romeno, ao norte do Danúbio, apenas depois do século XII, e não antes. Isso dá mais credibilidade à teoria da migração, na qual o povo romeno surgiu ao sul do Danúbio na antiga Maisia, e depois migrou de volta para o norte sobre o